Temporada dos raios. Vale do Paraíba registra aumento na incidência de descargas elétricas durante o verão passado. Segundo pesquisadores, por influência do El Niño, e fenômeno deve ser menor durante o outono. Contrato mantido. Prefeitura de Taubaté tem parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, que entendeu como legal a concessão do transporte público para a empresa ABC Transportes. Concorrência realizada em 2008 havia sido questionada pelo Ministério Público. Futuros investimentos, aumento da produção na unidade da Volkswagen em Taubaté deve privilegiar empresas da cadeia automobilística instaladas na região. Segurança Pública. A região registra queda no número de vítimas por homicídio doloso em fevereiro. Na contramão, em Taubaté, as mortes violentas aumentaram no mês passado. Acertando as contas com o Leão, declarações de imposto de renda aumentam o movimento nos escritórios de contabilidade e serviço também é oferecido de graça em universidades da região. Com a classificação garantida para a próxima fase do NBB, São José perde em casa no confronto contra o Paulistano e soma a 5ª derrota na competição. Quarta-feira, 27 de março. As notícias da região agora, Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. 42 mil raios caíram sobre o Vale do Paraíba durante o verão. O número é 15% maior ao registrado durante a mesma estação no ano passado. São José dos Campos lidera com a maior incidência de descargas elétricas, foram 10 mil. Para os pesquisadores do INPE, a formação rochosa aqui do Vale do Paraíba, cercado por 2 montanhas, favorece essa incidência. Fosse hoje. Ela fazia parte do time de futebol do São José Esporte Clube e durante um treino foi surpreendida com uma forte descarga elétrica no meio do gramado. Eu caí, senti muita dormência, formigamento do meu lado esquerdo. Eu não sentia muito minha perna, os meus pés. A ex-jogadora de futebol acredita que os para-raios instalados nos prédios das proximidades evitaram que o estrago fosse maior. Ela ficou internada por um dia e, felizmente, não teve nenhuma sequela. Mas o medo dos trovões a acompanha até hoje. Hoje eu tomo muito mais cuidado, Não só eu, sempre alerto as pessoas que estão perto de mim, Fala, gente, vamos sair, porque começou muito raio. Então, assim, depois desse acidente, a minha vida em relação a isso mudou bastante. Eu estou muito mais precavida, às vezes a gente está na praia, passeando, tudo. Começou a chover, eu já quero ir embora, já pego minhas coisas e vou embora. E falo para eles, vocês querem ficar aí, fica, mas eu vou embora. Se engana quem pensa que o caso da Priscila é raro. O Brasil é o campeão mundial das chamadas descargas atmosféricas, com quase 80 milhões de raios por ano. Entre 2000 e 2017, foram registrados mais de 2 mil acidentes fatais no país em decorrência disso. Das cidades brasileiras com mais de 650 mil habitantes, São José dos Campos apresenta a maior probabilidade de uma pessoa ser atingida por uma descarga elétrica devido ao volume de raios por quilômetro quadrado ao ano. Só no verão passado, a cidade contabilizou pouco mais de 10 mil raios contra 6 mil na temporada de 2018. E a incidência de raios na região aumentou nos últimos meses. Um levantamento feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o ELAT, apontou que o Vale do Paraíba teve um crescimento de 15% no número de descargas elétricas neste verão, em comparação com o passado. De 36 mil raios, saltou para 42 mil. O maior aumento foi registrado em São Sebastião, 280%, passando de 650 para 2.540 descargas. Já entre as que tiveram maior incidência estão também Cunha e Taubaté. Esse aumento foi devido à ocorrência do fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. As águas estão mais quentes nesse verão em relação ao verão passado. Com isso, a atmosfera muda a circulação e isso favorece a formação de tempestades e raios. Nós somos cercados por montanhas, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Essas montanhas favorecem a formação de tempestades e raios. Então, normalmente, o que acontece aqui no Vale do Paraíba é lá por volta do meio-dia, 1h, 2h da tarde, as tempestades começam a se formar nas montanhas. E aí, ao longo do dia, elas migram para o vale, elas andam e atingem o vale em geral, então com tempestades
após as 4, 5 horas da tarde, né, com um máximo nesse período de 6, 7 horas, onde nós temos principalmente tempestades aqui na região. Com a chegada do outono, a tendência é que o tempo mais seco favoreça a diminuição de tempestades e, consequentemente, os raios também devem aparecer com menor frequência. No entanto, o especialista lembra de alguns cuidados para evitar incidentes que podem ser fatais. Principalmente quando estiverem ao ar livre, né? Quando você estiver ao ar livre, trabalhando ou a lazer, e você perceber a proximidade de uma tempestade, você deve interromper imediatamente, veja a palavra imediatamente, o que você está fazendo e buscar abrigo dentro de uma residência ou dentro de um carro, fechando os vidros. E pode voltar a chover na região? Vamos aos detalhes da previsão para amanhã no mapa. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre nuvens nesta quinta-feira e a máxima não passa dos 24 graus em Campos do Jordão. Mesma previsão para o Vale do Paraíba, onde a máxima prevista é de 28 graus em São José dos Campos e 29 em Pindamonhangaba e Silveiras. No litoral, o aumento da nebulosidade pode provocar chuva à tarde. A máxima atinge os 26 graus em Ilhabela e Ubatuba. Em Guaratinguetá, a máxima hoje chegou aos 29 e amanhã as nuvens aumentam, também podendo provocar chuva. As temperaturas variam entre 16 e 26 graus. Em Cruzeiro, a quinta-feira também fica mais instável, com variação entre 15 e 26 graus. De volta ao litoral, a previsão é de muitas nuvens em Caraguatatuba e possibilidade de chuva. A máxima não passa dos 25 graus nesta quinta-feira. Empresas de base metalúrgica instaladas na região estão no radar da Volkswagen de Taubaté. A montadora pretende ampliar os negócios com fornecedores locais. Caso os planos da fabricante sigam em frente, isso pode representar um importante incremento na cadeia produtiva regional. Hoje, a linha de produção da Volkswagen em Taubaté conta com peças produzidas em 13 empresas da região. Mas, pelos planos da montadora, este número pode aumentar, o que representaria um incentivo e tanto para fortalecer a cadeia produtiva local. Nesta manhã, a segunda edição do Fórum de Desenvolvimento Econômico de Taubaté reuniu empresas do setor industrial e representantes de entidades de classe para debater a possibilidade da montadora de ampliar a rede de fornecedores, privilegiando a economia regional. Esse diálogo possibilita que, por exemplo, a gente consiga formar e informar as empresas locais sobre como fornecer mais e melhor, por exemplo, para a Volkswagen, o que a gente chama de um adensamento da cadeia produtiva local. Dessa forma, trazendo e mantendo os empregos na região. Durante o encontro, os participantes também discutiram propostas para o futuro da indústria na região, principalmente no setor automotivo, alvo recentemente de acordos entre empresas e sindicatos para a manutenção dos postos de trabalho. No mês passado, os metalúrgicos da Volks aprovaram um acordo com a montadora, que vai garantir novos investimentos na planta taubatiana, como a produção exclusiva de um novo carro SUV e a produção compartilhada de 2 versões do Polo. Hoje, a fábrica emprega mais de 3 mil funcionários. O sindicato, em contato com alguns atores da sociedade, resolveu organizar alguns fóruns para incentivar o desenvolvimento local das nossas empresas, tendo em vista que nós temos grandes empresas multinacionais na nossa região que precisam dos mais diversos fornecedores. Então, em função disso, nós resolvemos elaborar esse fórum e esse fórum ele vem no sentido de fortalecer a nossa cadeia produtiva. Dados do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, mostram que o Vale do Paraíba criou 510 novos postos de trabalho no setor industrial nos 2 primeiros meses do ano. Segundo a entidade, esta foi a melhor marca para o período desde 2014. Só no mês passado, 180 vagas foram abertas na indústria. Foi o melhor fevereiro dos últimos 5 anos, com saldo negativo registrado. A nossa indústria, ela é determinante no dinamismo dessa região. Nós temos dentro da indústria 2 cadeias que são importantíssimas, que é a cadeia automotiva e a cadeia aeronáutica. As 2 cadeias dependem hoje, mais do que nunca, diante de toda a situação que o Brasil vem vivendo, de muito diálogo e de muita coordenação
para que o melhor seja revertido para as regiões, com a manutenção dos empregos e o desenvolvimento das empresas a partir das suas estratégias também. Para o vice-prefeito da cidade, a retomada da indústria abre portas para o investimento de outros setores, como a vinda de uma grande rede de atacadista que deve iniciar as atividades nos próximos meses. Outras 10 indústrias também estão com projetos em fase de aprovação e já sinalizaram o interesse de se instalarem na cidade, além de outras 4 já em construção. A expectativa é de geração de 2.000 vagas de empregos até 2020. Precisamos gerar mais emprego para que realmente possamos dar oportunidade para os nossos moradores, para os munícipes da cidade, ter essa oportunidade de trabalhar e ajudar a crescer a cidade. O Tribunal de Contas do Estado aprovou esta tarde o recurso ordinário da Prefeitura de Taubaté que garante a manutenção do contrato com a empresa ABC Transportes, responsável pelo transporte público na cidade. É que no início do ano, uma ação protocolada na Justiça pelo Ministério Público apontava uma série de irregularidades na concorrência aberta em 2008, ainda na gestão do ex-prefeito Roberto Peixoto, e por isso pedia a anulação do atual contrato que tem vigência até 2024. Durante a votação realizada nesta quarta-feira, o prefeito Ortiz Júnior foi pessoalmente ao plenário do TCE esclarecer os dados referente à concessão do transporte público e apresentou dados que contestam a denúncia do Ministério Público de que a concorrência realizada em 2008 teria sido direcionada à empresa ABC. Entre os argumentos apresentados pelo prefeito, o de que todas as 6 empresas que concorreram na época tinham capital social superior ao fixado no edital em R$2 milhões. A empresa Aviação Jacareí Limitada, por exemplo, apresenta o capital social no valor de R$3.360.000. Depois, a Aviação Piracicabana S.A., R$66.227.333. Depois, Arclan, Serviços de Transportes e Comércio, capital social de R$22.543.000. A Jundiá, transportadora turística, R$9.200.000. Jacareí Transporte Urbano, R$6.400.000. E a própria ABC Transportes, que se sagrou depois vencedora nessa licitação, R$3.600.000. Portanto, a exigência de capital social mínimo de R$2 milhões não inibiu, em hipótese nenhuma, que essas empresas, 6 empresas que retiraram o edital, pudessem participar da concorrência pública em razão de exigência de capital social mínimo. Em janeiro deste ano, o TCE acatou a ação do Ministério Público e estipulou o prazo de 12 meses para a Prefeitura rescindir o contrato com a empresa e abrir uma nova licitação do transporte coletivo, o que não será mais necessário com a decisão de hoje. A empresa ABC Transportes informou que não vai comentar o assunto. E você vai ver ainda nesta edição do Band Cidade, levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostra queda no número de vítimas de homicídio doloso no mês de fevereiro na região. E ainda a renda extra, corrida para a entrega da declaração do imposto de renda, aumenta o faturamento em escritórios de contabilidade. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutinhos. Continue com a gente já que o Band Cidade está de volta.